Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Nessa aula nós vamos aprender como fazer a pintura de uma fatia de melancia. Parece um motivo meio simplesinho, mas eu vou mostrar para vocês que pinturas aparentemente simples também podem ter um efeito bem legal, tá? Nessa pintura eu vou usar aquarelas em tubo, mas vocês podem usar as de pastilha. Vou usar um godê para fazer a diluição das tintas, uma borracha, caso ocorra algum erro aí durante o processo, lápis para fazer o esboço, conta-gotas para diluir as tintas. Vou usar dois pincéis redondos, um maior de número 10 e outro menor de número 3. Caneta gel branca, tá? Para fazer uns detalhezinhos finais. Nosso recipiente com água e um paninho, um guardanapo para fazer a limpeza. Vamos lá para o esboço inicial. Bom, gente, para esse esboço não há necessidade de utilizar régua, a não ser que você queira fazer algo assim muito certinho. Mas como nenhuma fruta ela é exatamente simétrica, né, certinha, então não há necessidade. Eu vou começar a fazer o esboço por baixo, porque eu acho mais fácil, tá? Então eu vou começar fazendo assim, ó. Quando vocês forem fazer o esboço, não força muito o lápis. Eu vou forçar só para ficar mais visível aí no vídeo para vocês, tá? Eu vou fazer uma linha levemente curvada, indo para cima, ó. Tá? Tô riscando várias vezes para ficar visível, ok? Para achar o meio dessa linha, como eu fiz a mão livre, não medi, o que eu vou fazer? Eu vou de olho mesmo, vou colocar o lápis aqui, tentar chegar no meio dessa linha, tentar deixar retinho também, tá? E eu vou marcar aqui. Vai depender do tamanho do lápis que você estiver usando, tá? Não precisa ser muito grande nem muito pequeno. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, um ponto, tá? Deixei o lápis aqui deitado, retinho, mais ou menos aí no meio dessa linha que eu fiz, e vou marcar um pontinho ali. Esse pontinho que vai me servir de referência para fazer a ligação com as duas extremidades dessa primeira linha e vai formar uma espécie de triângulo, como se fosse uma fatia de melancia realmente, tá? Aqui, se você quiser, você pode, para facilitar, encostar a régua e fazer o traço, mas eu prefiro fazer a mão livre, que assim também a gente vai treinando, né, uma maior firmeza no traço, tá? Começa fraquinho, para você ter mais ou menos uma noção. Aí, se você vê que chegou ali certinho, só forçar um pouquinho mais. Do outro lado, a mesma coisa. Só apagar aqui um risquinho que ficou sobrando. E aqui do outro lado também. Eu costumo movimentar o braço todo quando eu faço uma linha reta grande assim, que eu acho mais fácil, em vez de movimentar só o pulso, tá? Então eu pego, coloco o lápis ali na ponta, né, no ponto que eu fiz, e venho trazendo, ó, o braço. Estão vendo que eu não estou mexendo a mão, estou mexendo o braço, eu estou trazendo ele para baixo, ó. Tá? Nosso esboço já está feito. Se você quiser, para facilitar, você pode fazer uma outra linha aqui. Eu vou fazer bem fraquinha, só para não me perder. Que a melancia é mais ou menos assim. Tem a parte da casca, que é verde, tem uma parte mais branquinha, tá? E tem a parte vermelha, tá? Então a gente vai começar essa pintura de cima para baixo, ok? Vamos começar então a pintura. Bom, eu vou usar 3 cores para fazer essa pintura. Então, o verde escuro, para fazer a parte da casca. Então, coloco um pouquinho ali no godê. Lembrando, a aquarela rende bastante, não precisa colocar muita tinta. Eu vou usar esse vermelho aqui mais claro. E o preto para pintar as sementes depois. Pus bem pouquinho porque é a cor que a gente vai usar menos. Vamos fazer a diluição.
Vou pegar esse pincel mais fininho aqui para misturar. Uma coisa que vocês podem fazer durante as pinturas é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Quando for algum estudo assim, não uma pintura definitiva que você vai colocar numa moldura e pendurar na parede. Mas quando você estiver fazendo alguns estudos, é legal você pegar e anotar as cores que você usou na pintura. Então, eu coloco aqui o vermelho. Aí você já vê se está na diluição que você quer, se você quer mais escuro ou mais claro, tá? Se quiser mais escuro, coloca um pouquinho mais de tinta. Se quiser mais claro, coloca um pouquinho mais de água. Vou limpar. Misturar o verde. Colocar aqui como se fosse uma tabela de cores. Tem muitos artistas profissionais que fazem isso. Vocês podem começar a fazer já também. Não precisa ser em todas as pinturas, tá? Estou colocando aqui apenas como exemplo. Agora o preto. Ok? Limpei o pincel. Aí você pode pegar uma caneta e anotar a cor que você usou. Dependendo da tinta que você compra, ela vai ter um nome de cor diferente, né? Eu geralmente coloco vermelho claro e escuro, porque eu só tenho 2 tons de vermelho aqui, né, nessas tintas da Pentel, tá? Mas o nome desse vermelho claro que está aqui nesse conjunto de tintas é chamado de vermilion. Vou mostrar aqui mais perto para vocês. Vermilion. Então eu vou colocar o nome da cor. Vermilion. Tá? Que daí você sabe que você usou dessa marca. Você pode até colocar aqui, entre parênteses, Pentel. Que pode ser que você queira usar uma outra cor de uma outra marca, e você coloca o nome da cor que está no rótulo e a marca. Esse verde escuro é chamado Viridian. Muitas marcas colocam como verde esmeralda. Pentel. Se eu quisesse utilizar uma cor aqui, por exemplo, da Faber-Castell, eu ia procurar no rótulo, né, o nome da cor e anotar a marca também. E o preto. Aqui está em inglês, black. Então, simplesmente preto. Pentel. Tá? Fica aí a dica para vocês. Então vamos começar a fazer a pintura, como eu falei, de cima para baixo. Se você quiser, você pode umedecer, tá? Toda essa parte aqui antes dessa linha que foi feita e começar a passar o vermelho, tanto faz. Eu vou fazer direto, tá? Então aí o molhado sobre seco. Começo com a tinta pura, porque geralmente na parte da ponta a cor é mais forte. Então vou começar com uma cor mais intensa também. Mais um pouco. Tá? Trazendo a cor para baixo. Agora eu vou pegar um pouco de água. Eu não vou nem limpar o pincel, tá? Só carregar ele com um pouquinho de água e continuar trazendo a cor para baixo. Que ele vai, ó, clareando. Vou carregar com um pouquinho mais de água e continuar trazendo para baixo. Isso é uma técnica chamada degradê, que você vai diluindo a cor conforme você vai passando e deixando ela mais fraquinha. Ou mais forte, dependendo de como você estiver fazendo.
Tá vendo que o vermelho começou a ficar muito fraco aqui? Eu quero que deixar um pouco mais intenso, então eu volto com a tinta pura. Isso é algo que a aquarela permite, você fazer algumas correções enquanto ela ainda não está completamente seca. Então dá pra gente, durante o processo, ir acertando. Tá? Então se achar que está muito claro, coloca mais tinta. Agora sim, molhar o pincel e trazer a cor para baixo. Molha, vem trazendo. Mais um pouquinho. Você vê que está secando a tinta ali nas cerdas do pincel. Coloca um pouquinho mais de água e vem trazendo. Agora aqui no final, aí sim, eu tiro toda a tinta do pincel, limpo ele bem, tiro o excesso de água. E vou fazer isso aqui, ó, para não ficar esses risquinhos, sabe? Ó, para suavizar o contorno. Sempre trazendo para baixo, tá? Se você começar a fazer isso para cima, vai manchar a parte que você pintou. Certo? Se você quiser deixar mais intenso ali, mais escuro, só vir com mais vermelho. Colocando uns toquezinhos. Não exagera muito. Tá? Já ficou meio parecido com a melancia, né? Então deixar a cor mais intensa, né, o vermelho mais vivo ali na parte da ponta e conforme você for descendo, diluindo a cor, né, deixando ela mais fraquinha, para ficar aquela aparência que a melancia tem mais pro final, de aquele branquinho, né, próximo da casca. Procura não ficar tentando corrigir, passando tinta aqui de novo, deixa como está, tá? Porque senão, ó, acaba fazendo marcas que é bem difícil a gente consertar depois. Daí tem que vir com o pincel úmido, tentar deixar mais fraquinho. Aquarela é uma técnica que quanto menos você mexer, melhor, tá? Porque senão, ó, fiz de propósito aqui e veja como já começou a manchar, tá? Então se você vê que não deu certo, tenta em outro papel, começa desde o início. Porque quanto mais você tentar mexer, pior vai ficar, ok? Vamos agora partir para a parte da casca. Limpo o pincel. Retiro aí o excesso de água. Vamos pegar o verde. E eu vou fazer uma linha seguindo aí o contorno que foi feito. Se você achar difícil fazer com um pincel mais largo, pega o mais fininho. E agora a gente vai fazer o mesmo trabalho. Dessa vez eu vou limpar bem o pincel porque eu quero uma faixa de verde escuro, mais estreita. Então eu tiro toda a tinta que está no pincel, tiro o excesso de água e vou pegando bem na pontinha aqui, ó. Não em tudo, tá? Só na pontinha e trazendo um pouco para cima. Vou limpando, tirando o excesso de água. Quanto mais tempo a gente demora para fazer isso, o papel ele vai secando e fica mais difícil. Então a gente tem que passar rápido. Tá? Tô pegando bem no comecinho aqui dessa faixa de tinta. Limpo de novo, tiro o excesso de água e continuo. Bem no comecinho da faixa, empurrando a tinta para cima. Você vê que o pincel começa a ficar mais seco, limpa, tira o excesso novamente e continua. Limpa, tira o excesso e vamos finalizar aqui.
Viram só que efeito legal que fica? Agora a gente pode começar a fazer as sementes, tá? Tenha certeza que a pintura está completamente seca antes de fazer isso. Eu estou vendo que aqui no meio está mais seco, mas aqui em cima está mais úmido, ok? Espera ela secar inteira antes de fazer as sementes. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês agora o que acontece quando a gente não tem muita paciência de esperar o trabalho secar para dar continuidade. Eu vou tentar fazer uma semente aqui com a tinta preta, só que percebam, né, que o papel ele não está completamente seco, tá? Então veja o que acontece quando a gente não espera o trabalho secar e já quer continuar. Estão vendo, ó? Semente aqui, a água espalhou e virou essa mancha. Mas vamos tentar consertar agora, tá? Por isso é importante deixar secar bem o papel antes de fazer, certo? Então vamos fazer o correto, né? Vamos supor que você errou. Ah, manchou. E agora? Pega um guardanapo, coloca ali em cima da mancha, tira. Tá? Ficou uma manchona meio branca ali. Vamos tentar consertar. Você vem com um pincel carregado com um pouco de água e faz esse trabalho, ó. Fazendo movimentos circulares sem esfregar muito, tá? Com muita força. Vem com o guardanapo, tira o excesso. Ficou uma manchona aqui, tá? Mas vamos tentar consertar. Eu vou vir novamente com o vermelho, tentando tampar. Tiro o excesso de tinta do pincel. Até passo ele um pouquinho no guardanapo para ficar com pouca água. E vou tentar espalhar, ó, as bordas dessa mancha de tinta. Obviamente, depois que o trabalho secar, vai ficar um pouco diferente, vai aparecer um pouco dessa mancha. Mas melhor do que um borrão preto, né? Ó, tô espalhando. Cuidado para não ficar esfregando muito, porque a parte de baixo que já está seca, ela pode acabar saindo. Pode acabar piorando a situação, tá? Então espalha só um pouquinho. Como a aquarela ela é manchada mesmo, ela tem essa característica de manchar, então não tem problema. Se você vê que ficou umas manchinhas, vem com o pincel levemente umedecido e tenta ir acertando. Isso é uma coisa que só com a prática mesmo, você fazer isso várias vezes, que vai ser mais fácil, tá? Mas vocês viram que eu consegui acertar um pouquinho, tá? Aquela mancha preta, ó, ela saiu. Vamos esperar agora secar completamente antes de fazer as sementes, tá bom? Agora sim, com o papel completamente seco, a gente pode dar continuidade com segurança, sem o perigo de borrar. Agora vamos fazer as sementes. Se você quiser, você pode vir com um lápis e fazer o desenho de cada uma delas. Dessa forma, elas têm um formato meio que de gota, né? Você pode fazer o desenho de cada uma antes de fazer a pintura, tá? Aí vem com a tinta preta e só preenche o espaço. Vocês podem fazer assim ou ir fazendo direto, tá? Um formato de gota aqui para cima. Tentar fazer todas aí mais ou menos do mesmo tamanho, né? Para ficar mais certinho. Pode usar até um pincel mais fino para fazer isso, um número 0. É até melhor.
tá? Acho que já é o suficiente. Só fazer uma outra aqui, porque ficou muito estranha essa linha contínua de semente. Então, fazer uma aqui no cantinho para quebrar um pouco isso, tá? E agora você pode vir com a caneta branca gel. A melancia ela tem uns veiozinhos assim. Você pode fazer contornando algumas sementes, tá? Espera a tinta secar bem também antes de fazer isso. Estou contornando mais a parte de baixo aqui de cada uma. Aqui onde está branco quase não vai aparecer. Porque isso aqui destaca mais ainda, né? As sementes. Tá? Você pode fazer uns risquinhos. Ó, tô batendo, fazendo uns pontinhos assim em volta. Serve até para disfarçar a mancha aqui, né, que ocorreu quando eu fui corrigir aquela marca da tinta preta, né, da semente que a gente tentou fazer com papel úmido. Então serve até para disfarçar isso. Tá? Vou meio que riscando assim aleatoriamente. Aqui embaixo não precisa, tá bem branco, não vai aparecer quase. Então estou batendo a ponta da caneta e riscando. Ok, e o nosso trabalhinho está concluído. Viram que não é muito difícil, né? Então a gente começou com uma linha curva aqui embaixo. A gente viu mais ou menos o meio dela com o lápis. Marcamos aqui um ponto para fazer a ligação das duas laterais, né? Formando esse triângulo. Começamos aplicando a tinta vermelha em cima, trazendo a cor para baixo. E com o pincel levemente umedecido, a gente fez esse degradê, né? Deixando o vermelho mais fraquinho aqui. Depois a gente fez uma linha com a tinta verde escura, começamos a empurrar a cor para cima também com o pincel úmido para dar esse efeito mais claro aqui, tá? Nessa parte onde as duas cores se unem. E terminamos fazendo as sementes, né? E alguns detalhezinhos com a caneta gel branca, ok? Então é isso, pessoal. Coloquem em prática mais de uma vez, tá? Espero que tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até lá!